Tá vendo essa floresta cheia de pinheiros? Essa é taiga, também conhecida como floresta boreal. Ela é a maior área florestal do nosso planeta. Agora dá uma olhada nessas outras imagens. Tá vendo essa imensidão dourada cercado por dunas e areia fina? Esse é o deserto de areias de Chara, o deserto mais incomum do mundo. E nessas imagens, passando agora na sua tela, você reconhece esse lugar cheio de prédios modernos, pontes e lagos? Essa é Novosibirsk, a terceira maior cidade da Federação Russa com mais de 1 milhão de habitantes. Olha agora essa cena, de uma vila isolada, coberta por gelo, onde o termômetro vive abaixo de zero, onde o simples fato de ficar parado pode ser fatal. Sabe o que todas essas fotos têm em comum? Todas elas foram tiradas na Sibéria. Pois é. Ao contrário do que muita gente pensa, a Sibéria não é só uma terra congelada, cinza e desabitada. Ela é muito mais complexa e muito mais surpreendente do que se pode imaginar. Exatamente por isso, hoje, o Belo Mundo vai te levar para dentro desse território imenso, cheio de contrastes, cidades inesperadas e desafios extremos. Vamos mostrar como se vive ali. Como é o cotidiano de quem enfrenta o inverno mais brutal do planeta, mas também de quem colhe frutas no verão, passeia de bonde ou trabalha numa cidade cheia de tecnologia. Número 1. Localização e dados gerais. Quando a gente fala da Sibéria, quase sempre ela vem cercada de mitos e erros. O primeiro deles é achar que a Sibéria é um país, ou um estado. Nada disso. Ela é uma região, e das grandes mesmo. Ocupa praticamente toda a parte asiática da Rússia e se espalha por mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. Sozinha, é maior do que o Canadá, que já é o segundo maior país do mundo. Esse território começa na Cordilheira dos Urais, uma cadeia de montanhas que atravessa a Rússia de norte a sul. Esses montes funcionam como uma fronteira natural, separando a Europa da Ásia. A partir dali, a Sibéria avança para o leste, cortando a Rússia inteira até encostar no Oceano Pacífico. No caminho, a paisagem é marcada por alguns dos maiores rios do planeta. Tem o rio Oby, que nasce no sul da Sibéria e corre rumo ao Mar de Kará, lá no Ártico. Tem o Yenisei, que cruza a região quase em linha reta, do sul até o mar também. E tem o Lena, que nasce perto do Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo, e vai até o Mar de Laptev. Todos esses rios ficam dentro da Rússia e ajudam a mostrar o tamanho absurdo dessa região. Outro erro comum é achar que a Sibéria existe só na Rússia. Na verdade, a maior parte sim, mas o termo também pode incluir pedaços do Cazaquistão, do norte da China e até da Mongólia. Outro erro é achar que esse lugarzão todo é vazio. E a verdade é que a Sibéria abriga mais de 37 milhões de pessoas, quase 1/4 de toda a população da Rússia. Mas como o território é enorme, a impressão de vazio vem do fato de que só uma fatia minúscula da Sibéria é realmente ocupada, que é menos de 20%. Em algumas regiões, tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. E tem mais um erro comum, achar que é só gelo. Não é só uma vila isolada no meio do nada, como muita gente imagina. Porque a Sibéria não é só nevasca, tem verão, tem deserto e tem até floresta. E é por aí que a gente começa a nossa viagem. Número 2. A maior floresta do planeta. Muita gente cresce ouvindo que a maior floresta do mundo é a Amazônia. Só que isso não é verdade. A maior floresta do planeta, na verdade, não fica no hemisfério sul. Ela fica no hemisfério norte. Estamos falando da taiga, um cinturão verde que atravessa continentes inteiros, começando na Noruega, avançando pela Rússia e se conectando lá na frente com o Canadá. É uma faixa de árvores que abraça a parte de cima do planeta. E dentro desse cinturão, a Sibéria é onde a taiga atinge sua forma mais impressionante. Boa parte do território russo está coberto por ela. Só a parcela russa dessa floresta ocupa quase metade de todo o país. É um oceano de coníferas que parece não ter fim. Pinheiros, abetos e laríceos
se espalham por milhões de quilômetros quadrados, formando paisagens que alternam entre o branco da neve e o verde profundo das árvores. Quem sobrevoa a região tem a sensação de estar olhando para um tapete sem bordas, onde o horizonte se confunde com a própria floresta. Mas esse patrimônio natural também está sob risco. A taiga enfrenta incêndios florestais cada vez mais comuns, alimentados pelo aquecimento global e pela ação humana. Existe ainda a exploração madeireira em larga escala e o desmatamento ilegal, que vem destruindo áreas inteiras sem chance de recuperação rápida. Estudos recentes apontam que a Rússia concentra uma parte significativa da perda florestal global dos últimos anos. Mesmo assim, a taiga continua sendo uma das maiores reservas de vida do planeta. Nela, vivem povos indígenas, comunidades isoladas e até cidades que parecem engolidas pelo verde, rodeadas por árvores em todas as direções. É a face mais silenciosa da Sibéria, imensa e resistente, mas também frágil diante da pressão humana. E quando a gente deixa para trás esse mar de árvores, a paisagem muda de forma radical, porque a Sibéria também esconde um deserto. Número 3. O deserto mais improvável do mundo. Normalmente, quando se fala em deserto, o que vem à mente são dunas douradas sob um sol de rachar. O Saara, o Atacama, o deserto da Arábia, paisagens secas, com pouca ou nenhuma água por perto. Agora imagina um deserto de areia fina, com dunas de até 30 metros de altura, cercado por rios gelados, florestas densas e montanhas cobertas de neve. Pois é, isso existe. E fica na Sibéria. É o deserto de Chara, ou Areias de Chara, como também é chamado. Ele está localizado na região de Zabaikalsky Krai, no extremo leste da Rússia, perto da fronteira com a Mongólia e a China. Mas o que faz dele tão especial não é o tamanho, é o contraste. Esse pedacinho de areia está cercado por taiga densa, rios com águas geladas, pântanos nascentes e montanhas cobertas de gelo. As dunas cobrem uma área de mais ou menos 5 por 10 quilômetros, chegando a 30 metros de altura em alguns pontos. E apesar de ser um deserto, quase ninguém morre de sede por lá, porque a água doce está por todos os lados. Um verdadeiro oásis, ao contrário. A origem desse cenário é ainda mais surpreendente. Cientistas acreditam que tudo começou há mais de 40 mil anos, quando a região era ocupada por um lago glacial. Com o passar do tempo, o lago secou e deixou para trás os sedimentos trazidos pelas geleiras das montanhas Kodar, que estão ali pertinho, hoje cobertas por neve durante quase o ano todo. O contraste é tão grande que, do alto, as dunas douradas parecem cercadas por um mar verde de árvores e montanhas geladas. Um pedaço de areia plantado no frio. Número 4. A Sibéria que tem verão. Você lembra daquela cidade moderna chamada Novosibirsk, com prédios altos, ruas largas, parques verdes e um ritmo de vida que lembra qualquer metrópole europeia? Pois é, como já mostramos no início do vídeo, ela também está na Sibéria. É difícil acreditar que essa paisagem urbana tão vibrante não seja um canto qualquer da Europa, mas sim parte da região que muita gente imagina como sinônimo de gelo e solidão. Só que a realidade é outra. No auge do verão, as temperaturas em Novosibirsk variam entre 15 e 26 graus Celsius e podem passar dos 30 graus nos dias mais quentes. Tem gente andando de camiseta, tomando sorvete, curtindo os parques e sim, até ar-condicionado ligado em pleno verão siberiano. Mas ela não é a única. Mais ao sul, nas estepes próximas à fronteira com o Cazaquistão, o calor chega com ainda mais força. Em cidades como Barnaul e Rubtsovsk, os termômetros passam dos 32 graus e os moradores convivem com verões secos e ensolarados que duram até 3 meses. Já no extremo norte, como em Yakutsk ou Verkhoyansk, o verão é bem mais curto.
Dura de 1 mês a, no máximo, uma semana. Mas não subestime. Em Verkhoyansk já foi registrada uma máxima de 38 graus Celsius, no mesmo lugar onde o inverno derruba o termômetro para 60 graus negativos. Ou seja, a Sibéria é um território de extremos, mas também tem zonas de equilíbrio. Não é só gelo. Tem floresta, tem deserto, tem cidades gigantes e regiões que enfrentam frio extremo apenas durante parte do ano. Número 5. A Sibéria gelada. Agora sim, chegamos à Sibéria mais famosa, aquela que todo mundo imagina quando ouve esse nome. Neve sem fim, frio de rachar e cidades onde até o ar parece congelado. O exemplo mais impressionante é Yakutsk, no território de Sakha, também chamado de Iacútia. Ela carrega o título de cidade mais fria do mundo. Durante o inverno, os termômetros chegam a 60 graus negativos. É frio suficiente para congelar a pele exposta em minutos. Ainda assim, mais de 300 mil pessoas vivem lá, indo para o trabalho, levando os filhos para a escola, tentando manter uma rotina em meio a temperaturas que parecem impossíveis. E se Yakutsk já assusta, a pequena vila de Oymyakon eleva tudo a outro nível. Também localizada na Iacútia, ela entrou para a história com a menor temperatura já registrada em um lugar permanentemente habitado, menos 71 graus Celsius. Nesse frio, a vida inteira precisa de adaptações radicais. Carros não podem ser desligados durante o inverno, porque a gasolina congela. As pessoas deixam o motor funcionando por horas ou até dias. Saliva, lágrimas e até os cílios viram pedrinhas de gelo em segundos. Se alguém joga água fervente para o alto, ela cai em forma de neve antes de tocar o chão. É como viver em um planeta diferente. Mas a Sibéria gelada não é feita só de números extremos. O que sustenta esse cenário é o permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado. Durante muito tempo, acreditava-se que ele era imutável, sólido como pedra, incapaz de ceder mesmo sob o calor do verão. Só que o clima está mudando, e com ele, o permafrost também. Hoje, há regiões onde ele começou a derreter. Isso provoca rachaduras em casas, rompimento de tubulações, crateras que engolem pedaços de estrada e até a liberação de gases antigos, aprisionados ali desde a Era do Gelo. Em Yakutsk, moradores já tiveram que reconstruir bairros inteiros por conta desses afundamentos repentinos. E apesar de tudo isso, a vida segue. Milhões de pessoas continuam vivendo, trabalhando e resistindo no coração da Sibéria gelada. Elas não só enfrentam o frio, como transformam esse ambiente extremo em parte da sua identidade. É uma convivência forçada, mas também de orgulho. E agora que você já conheceu a Sibéria em suas paisagens mais extremas, falta falar de uma outra herança. Uma parte que quase nunca aparece nas imagens bonitas. As cidades fantasmas, os assentamentos abandonados e os rastros deixados por décadas de mineração e pelos campos de trabalho forçado. Número 6. Heranças soviéticas. Ao longo do século XX, a Sibéria ganhou fama de ser um lugar de exílio e castigo. E essa reputação não surgiu do nada. Durante a era soviética, especialmente sob o comando de Stalin, a região foi transformada em um gigantesco campo de trabalho forçado. Eram os gulags, onde milhões de pessoas foram enviadas para cumprir penas em condições desumanas. Muita gente sequer passava por um julgamento. Bastava cair na desconfiança do regime para acabar deportado para o leste. A escolha da Sibéria não era só pelo isolamento. Havia também um motivo econômico. O subsolo siberiano guarda algumas das maiores reservas de minerais do planeta, como níquel, carvão, cobre, ouro e diamantes. A exploração dessa riqueza exigia mão de obra abundante e barata, e foi exatamente aí que os prisioneiros entraram na equação. Um dos exemplos mais emblemáticos é Norilsk. A cidade, que hoje tem mais de 150 mil habitantes,
nasceu como uma colônia penal. Ela foi construída por presos políticos e trabalhadores forçados em um dos ambientes mais inóspitos do mundo, acima do Círculo Polar Ártico. E se você quiser entender mais sobre isso, o nosso canal tem um vídeo completo mostrando por que Norilsk é chamada de o Inferno na Terra. Tem chuva ácida, neve de todas as cores menos branca. Vale a pena assistir depois. Além dos gulags, a Sibéria também foi o destino de deportações em massa, principalmente de minorias étnicas. Povos inteiros foram retirados de suas regiões de origem e mandados para lá, às vezes por suspeita de traição, às vezes por pura paranoia do regime. E com esse passado pesado, não é de se espantar que existam diversas cidades fantasmas espalhadas pela Sibéria. Muitas delas surgiram como polos industriais ou vilas operárias próximas a minas e campos de trabalho, mas foram sendo abandonadas com o tempo, principalmente após o colapso da União Soviética. E como se não bastasse tudo isso, há um caminho na Sibéria que se tornou símbolo desse passado sombrio, a famosa Estrada dos Ossos, o caminho literalmente pavimentado com morte. Número 7. A Estrada dos Ossos. A R-404 Kolyma Highway, mais conhecida como Estrada dos Ossos, é uma rodovia que atravessa o extremo oriente russo, ligando Yakutsk a Magadan. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma estrada, mas, na verdade, cada quilômetro é um memorial silencioso de um passado sombrio. A construção começou nos anos de 1930 e se estendeu até 1950. Foram mais de 20 anos de trabalho forçado, realizados por prisioneiros dos gulags. Sem máquinas adequadas, com ferramentas improvisadas e sob temperaturas brutais, eles abriram caminho em uma das regiões mais hostis do planeta. O terreno não ajudava em nada. A área é marcada pelo permafrost, e isso tornava qualquer obra quase impossível. No verão, o solo superficial derretia e se transformava em lama espessa. No inverno, endurecia de novo, tão sólido quanto concreto. E era nesse vai e vem da natureza que os trabalhadores tinham de avançar, 1 metro por vez. Some a isso a fome, a exaustão e as doenças que se espalhavam rapidamente em um ambiente tão isolado, e o resultado foi uma estrada literalmente construída sobre sofrimento humano. Não é por acaso que ela recebeu o nome de Estrada dos Ossos. Estima-se que mais de 200 mil pessoas tenham perdido a vida durante a construção. Muitos foram enterrados às margens da rodovia, mas há relatos de que outros foram incorporados diretamente ao terreno, misturados ao gelo eterno que sustenta o asfalto. Hoje, caminhoneiros e viajantes cruzam a estrada como se fosse uma via comum, mas para quem conhece a sua origem, cada curva ainda carrega o peso de milhares de vidas que ficaram pelo caminho. Deu para perceber que a Sibéria é um território que não cabe em rótulos fáceis, não é? Tem a maior floresta do planeta, mas também tem deserto. Tem cidades modernas com vida agitada e vilas perdidas no frio mais extremo da Terra. Foi cenário de sofrimento humano, mas também é casa para milhões de pessoas que seguem resistindo e construindo o presente. E agora, a gente quer saber de você. Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda temos muitas histórias incríveis do mundo inteiro para te mostrar.